Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha de pobreza na região metropolitana de Belém. O desemprego no país atingiu 7,9% em outubro. O uso da cadeirinha reduz mortes de crianças em acidentes de trânsito. 13º injetará 3 bilhões de reais na economia paraense. Presidente do Ibama ouve pescadores e ribeirinhos de Altamira afetados por Belo Monte. Diese completa 30 anos em pesquisas no Pará. Papai Noel dos Correios inicia campanha em Belém. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de moradores de rua. Segundo dados do IBGE, 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha de pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de risco. A Universidade Federal do Pará elaborou um estudo relacionado a essa população. O número parece pequeno, 585. Mas, segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua, ou seja, moradores em situação de rua que não têm mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem porque não têm domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos não só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. De agosto a novembro do ano passado, pesquisadores da UFPA, do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia, percorreram as ruas de Belém e Ananindeua para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará, com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. Em breve, o relatório feito pelos pesquisadores do Poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que, a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém. Atualmente, a capital paraense possui 2 centros de acolhimento a moradores de rua, que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante já aqui na região metropolitana, os centros de referência e tratamento, os famosos centros POPs, aqui em São Brás, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com essa problemática. Eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do Estado e, obviamente, as instâncias do governo federal têm que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados que estão abandonados e se autoabandonaram também, porque não tem mais a força para
resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza um atendimento itinerante para biometria no município de Marituba, no estado do Pará. O prazo para o cadastramento encerra no dia 19 de dezembro. O prazo para os eleitores do município de Marituba, na região metropolitana de Belém, realizarem o recadastramento biométrico está acabando. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o cartório eleitoral de Marituba atingiu até o momento 55,15% da revisão biométrica, o que equivale a 36.199 eleitores. A revisão biométrica no município começou no dia 7 de julho e encerra no dia 19 de dezembro deste ano. A procura é considerada baixa e, para intensificar a revisão biométrica no município, o TRE realiza atendimentos itinerantes em 3 períodos. Até o dia 21 de novembro, de 8 da manhã até as 3 da tarde, no Centro Comunitário Almir Gabriel, na Rua João Batista. De 25 a 28 de novembro, de 8 da manhã às 3 da tarde, na Escola Gerciana Begô. De 3 a 5 de dezembro, de 8 da manhã até às 3 da tarde, na Rua do Fio. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o número 98802-3444. O desemprego no país atingiu 7,9% em outubro, depois de atingir 7,6% no mês anterior, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Essa taxa foi a mais elevada para outubro desde 2007, quando a preocupação e a desocupação chegou a 8,8%. A população desocupada somou 1,9 milhão de pessoas e mostrou um aumento de 67,5% em relação a outubro de 2014, quando a taxa era de 4,7%. E vamos falar agora de segurança no trânsito. Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 36% o número de mortes de crianças provocados por acidentes de trânsito. Dados apontam que um dos principais motivos dessa redução é a Lei da Cadeirinha de 2010. O levantamento é do Ministério da Saúde. De 2003 a 2013, houve uma redução de 36% no número de mortes de crianças de 0 a 10 anos no trânsito. Entre os fatores destacados na pesquisa está a Lei da Cadeirinha, em vigor no Brasil desde o ano de 2010. Então nós temos evidências que a legislação, quanto mais rigorosa, há uma tendência de que as pessoas possam acompanhar essa legislação e passem a adotar comportamentos seguros no trânsito. No caso específico, a legislação voltada para o uso de dispositivos de retenção, ela fez com que a maioria das pessoas pudessem transportar de forma adequada os seus filhos nos automóveis. Os equipamentos variam de acordo com a idade e o porte físico da criança e devem ser utilizados de forma correta para evitar acidentes. O cinto de segurança é projetado para um corpo de uma pessoa adulta. Então as crianças até 10 anos aproximadamente, elas têm que ser transportadas em dispositivos de retenção, cada um adequado para um tipo de idade, respeitando também o porte físico e a faixa etária do crescimento da criança. Atualmente, a lei obriga que veículos particulares tenham os equipamentos, mas isenta outros veículos como táxis, ônibus e veículos de transporte escolar. No entanto, a resolução de número 533 torna obrigatória a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças nos veículos escolares. Isso deve entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2016. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças em veículos sem o equipamento devido é considerada infração gravíssima, penalizada com multa de R$ 191,54, bem como a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Mas muito mais que olhar para a infração, devemos olhar para a importância do uso desses equipamentos. Acidentes de trânsito são o principal tipo de acidente que causa mortes de criança em todo o Brasil. E sempre que for adquirir,
atentar para a certificação do Inmetro, tá? Procurar fabricantes também confiáveis e sempre, antes de adquirir o produto, testar no automóvel para ver se ele fixa bem, se ajusta bem e, sempre que possível, procurar a orientação de uma pessoa que entenda do assunto para colocar de uma forma bem correta, bem segura esse equipamento, porque se ele estiver mal fixado, ele pode também, ao invés de proteger, causar mais lesões e ferimentos na criança. A população de Barcarena, na região metropolitana de Belém, receberá serviços de saúde gratuitos neste sábado, de 8 às 12 horas. Serão ofertados serviços de orientação postural, avaliação física e nutricional, preventivo do câncer de colo de útero, verificação de pressão, entre outros, dentro do programa UEPA na comunidade, que será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vandique Gutierre. No Brasil, o setor de serviços teve queda de 4,8% em setembro deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado, segundo uma pesquisa do IBGE. No Brasil, o setor de serviços teve queda de 4,8% em setembro deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado, segundo uma pesquisa do IBGE. Um dos fatores que contribuiu para a queda no setor foi o baixo desempenho dos serviços administrativos, que caíram 5,3% no mês. O transporte rodoviário de cargas teve retração e, por conta disso, os serviços de auxiliares de transportes também sofreram queda de 6,4% em setembro. A fronteira do Brasil com a Guiana Francesa será monitorada por um programa que pretende observar as atividades e propagação de doenças tropicais na região amazônica. A malária é a primeira enfermidade que começou a ser estudada na implantação do projeto Sítio Sentinela, que iniciou na segunda-feira. O Amapá registrou mais de 8.000 casos de malária somente entre janeiro e outubro de 2015, segundo os dados do Ministério da Saúde. Aproximadamente 2 milhões de paraenses receberão o 13º salário. O impacto desse montante na economia do Estado refletirá em 3,5 bilhões de reais. Após a realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, as atenções agora se voltam para as festas de fim de ano. O término dele também traz consigo o 13º salário e muitos paraenses já sabem o destino desse dinheiro. O 13º salário eu vou utilizar para pagar umas contas, né? E verificar o que sobra aí, porque com essa crise, né, acabou que a gente gastou muito dinheiro e agora está no déficit e está tentando recuperar o que a gente perdeu, né, com o 13º. Pagar algumas dívidas. A crise do Brasil afetou até o nosso bolso, né? Meu 13º salário eu vou guardar, porque eu vou reinvestir ele ano que vem na minha formatura. Então ele já é algo definido. Então ele serve realmente para arcar com algumas despesas que eu vou ter futura. Com certeza vai ser investido no Natal das crianças, né? Que eu tenho 3 crianças em casa, então isso já é uma parte, já vai com certeza para eles. A outra parte eu pretendo juntar um pouquinho, né, já para o ano que vem, porque com certeza as despesas, né, material escolar, então já vou separar também. Mesmo com tantos planos, os economistas recomendam que a população quite suas dívidas por conta da crise nacional. Meus amigos e minha amiga, é grave, a situação é grave, tem que pensar. Se é uma pessoa que está com alto grau de endividamento, é importante alertar. Alertar que realmente hoje o cartão de crédito, que é o grande vilão do endividamento das pessoas, está com uma taxa anual de mais de 410%. Então é de assustar. Então pegue esse 13º, se for possível, quite qualquer dívida que você tiver com cartão de crédito. Ou então cheque especial, que também está com limite de quase que 300%. De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade, 74% dos brasileiros irão utilizar o 13º salário para quitar suas dívidas. A pesquisa revela também que entre 2014 e 2015, a compra de presentes de final do ano caiu 27%. Sem dúvida alguma, isso foi fruto de quê? Taxa de desemprego. A taxa de desemprego caiu, a renda caiu, então há uma preocupação. Isso é muito bom, não é ruim não. A pessoa começar a se preocupar, ou seja, nós não podemos fazer o que o governo brasileiro
federal está fazendo. Nós temos que estar com as contas equilibradas. Então, se o governo tem que estar com as contas equilibradas, também as famílias têm que estar com as contas equilibradas. Provavelmente, essas pessoas que deixaram de comprar presente, sem dúvida alguma, estavam realmente com necessidade de equilibrar suas contas. Mesmo em época de crise, dá para aproveitar as festas de fim de ano. Equilíbrio, não tem saída, pessoal. Equilíbrio. Você não pode gastar mais do que arrecada. É de fundamental importância. Então, se você realmente está com esse problema, evidentemente, faça realmente essa compra de presente, festa no final de ano, com equilíbrio, com parcimonia. Se você não tem esse problema, sem dúvida alguma, realmente você pode utilizar melhor. Eu acredito realmente que você pode pegar 30% do 13º e utilizar na compra de presente e para também gozar as festas de final do ano. Para quem teve precaução e não se endividou, a sugestão do economista é investir o 13º. Eu acho que nós temos também a poupar. O brasileiro, ele não tem o hábito de poupar, de investir. É diferente realmente de algumas culturas de alguns países, eles investem. E aonde eu posso sugerir que você possa investir o seu 13º? A poupança é muito baixo a remuneração, no máximo 7%. Então você pode investir ou no certificado de depósito bancário, qualquer banco dessa rede de bancos realmente de primeira linha tem esse produto que é muito bom. Fundo de renda fixa também, que está dando mais de 16% ao ano. E o Tesouro Direto, são os títulos do governo que também estão dando realmente uma remuneração muito boa. Neste momento é importante ter cautela. Porque o desemprego está crescendo. Então, se o desemprego está crescendo, sem dúvida alguma, muitas pessoas, muitas famílias vão ficar inadimplentes. E outras vão ficar insolventes, porque o inadimplente ainda consegue pagar, o insolvente não tem nem como pagar. Então, aí que está realmente uma preocupação. Vamos ter cautela realmente na situação, porque, sem dúvida alguma, quem realmente não é funcionário público, que tem a sua estabilidade, quem trabalha na iniciativa privada, não tem esse benefício, tenha cuidado, que é fundamental o equilíbrio fiscal. E você acompanha ainda nesta edição. Presidente do IBAMA ouve pescadores e ribeirinhos de Altamira afetados por Belo Monte. DIEESE completa 30 anos em pesquisas no Pará. Papai Noel dos Correios inicia a campanha em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde indígena. Médicos e enfermeiros vão orientar indígenas sobre cuidados com a saúde em aldeias de Macapá. A ação acontecerá nesta sexta-feira. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a ação pretende evitar a propagação de doenças comuns nas aldeias, como diarreia e malária. Uma equipe formada por 2 médicos, um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem farão palestras educativas aos indígenas. Além dessas orientações de saúde, eles também passarão por verificação de pressão arterial e serão encaminhados para exames mais complexos de saúde. A ação vai acontecer em todas as aldeias de Macapá e poderão participar indígenas de várias idades. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de clima nublado ao longo do dia com possibilidades de chuvas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima é de 34. Em Rio Branco, no estado do Acre, o tempo será nublado. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, a previsão é de tempo encoberto durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 36. E vamos agora falar sobre Belo Monte. Ribeirinhos e pescadores de Altamira relataram para o presidente do IBAMA os impactos ambientais e socioeconômicos causados pela instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O IBAMA garantiu que vai solicitar a revisão de cadastro, o reconhecimento de impactos aos pescadores e ribeirinhos e mais diálogos juntos aos canais de informação. Um diálogo entre Casa de Governo, Defensoria Pública da União e presidente do IBAMA ouviu as principais demandas dos ribeirinhos e pescadores do município de Altamira, Anapu e Porto de Mós.
Cada categoria narrou a inviabilidade da pesca e manutenção do cultivo das culturas, assim como a dificuldade de escoamento da produção, após a construção da barragem pela ausência dos sítios de pesca no trecho de vazão reduzida e ilhas da região. Um relatório foi entregue detalhando a situação e apresentando uma solução imediata aos pescadores e ribeirinhos, que ficarão sem seu sustento quando o lago da usina for preenchido. O documento pede ao IBAMA o reconhecimento dos impactos na atividade pesqueira pela Norte Energia. A classe solicita o aluguel social, uma verba de transição que garanta a sobrevivência dos povos tradicionais, que perderão sua atividade após a construção da barragem, reassentamentos e revisão no cadastro das famílias indenizadas. Quando foi que começou a faltar peixe? A partir do momento que Belo Monte começou a ser erguida. Ninguém aqui é contra Belo Monte. Nós só somos contra a atitude do governo de nos tornar invisíveis. Outro tópico destacado durante a pauta foi o prejuízo nas áreas sociais, ambientais, econômicas e sociais, na região que compreende a Vila da Ressaca e o alto custo de vida após o empreendimento. De acordo com os pescadores, a empresa viola os direitos quando adota informações de empresas terceirizadas que não consideram o modo de vida dos povos tradicionais e, assim, nega os impactos. Foi pedido à presidente do IBAMA o reconhecimento dos erros do cadastro socioambiental e a liberação do acesso desses cadastros, além da adoção, nesse processo, dos ribeirinhos e pescadores, assim como o cumprimento do cronograma do Pedral, local que será transformado em área urbana, previsto para ser entregue em meados de 2016. Durante o encontro, os movimentos sociais pediram maior atenção à situação dos moradores do Independente 1 e 2, além do cumprimento integral das condicionantes na região. É um trabalho que tem sido feito por esses moradores atingidos que estão numa situação de suspensão da vida, porque ao serem removidos da beira do rio, eles não podem mais pescar e não conseguem mais plantar. E são pessoas, em sua maioria, duplamente atingidas por Belo Monte, porque perderam sua casa na ilha e perderam sua casa no beiradão da cidade. Então a maioria hoje mora, quando tinham duas residências, moram no Huc do Jatobá. Um pescador, para sair do Jatobá e chegar na beira do rio, ele gasta R$70 em dia de semana. Gostaria muito que o IBAMA revisse os cadastros que foram feitos, todos foram feitos, como que foi planejado essa situação de tirar a pessoa do lugar dele, simplesmente porque um empreendimento vem aí, então precisa do seu lugar. Então sai de qualquer jeito. Nós não queríamos sair assim, nós queríamos sair pelo menos com o que prometeram pra gente, que era a carta de crédito, quando a gente comprar uma terra para sobreviver. Um plano de monitoramento no trecho de vazão reduzida do Rio Xingu pelo IBAMA ficou estabelecido em ata. A revisão do cadastro socioeconômico dos atingidos, assim como a revisão das negociações e indenizações realizadas pela Norte Energia, serão monitoradas pelo IBAMA e Defensoria Pública da União. Garantir direitos e preservar o modo de vida da população nativa foi garantido pelos órgãos federais durante o encontro. As principais reclamações têm relação com a questão dos ribeirinhos, né, que não tiveram um tratamento adequado nas negociações para indenização ou para reassentamento. Então, a Norte Energia já está notificada pelo IBAMA para refazer essas negociações, refazer esses cadastros e avaliar a situação de cada um, a questão da dupla moradia, da perda temporária ou não do meio de vida, né, porque a Norte Energia ela tem que garantir que cada família possa manter o seu modo de vida. Então, ela tem que ter nova moradia, tudo isso, mas ela também tem que ter condições de manter a nova moradia. Então, o que nós vamos fazer é fazer uma revisão desses estudos de impacto sobre a pesca, para avaliar se houve, né, uma desconsideração de alguns aspectos e de impactos que precisam ser mitigados, que precisam ser compensados, e essas famílias de pescadores terão que ser compensadas. E também eu me comprometi com a contratação de uma consultoria independente para fazer todo um acompanhamento, uma análise desses impactos e também todo o monitoramento desses impactos após o enchimento do lago e a redução da vazão no trecho da Volta Grande do Xingu, para avaliar se houver necessidade de ajustes, se houver necessidade de novas condicionantes, elas também serão colocadas. Questionada sobre a licença de operação, Marilene adianta sobre as situações pendentes ainda pela Norte Energia. Estamos acordando qual é a solução, porque há questões que não dependem só da Norte Energia, então precisa ser feito um acordo, e há também a questão do componente indígena, que está sendo discutido entre a Norte Energia e a FUNAI. Então, nós estamos
concluindo tudo isso, e só após a conclusão de todos esses entendimentos e da obtenção de uma total garantia que 100% daqueles que foram de alguma forma impactados, eles serão ressarcidos, haverá compensação a 100% daqueles que foram impactados e atingidos, é que nós teremos condição de dar a licença de operação. E ficou estabelecido na reunião que a DPU, Ministério Público Federal e IBAMA farão um monitoramento permanente junto ao empreendedor. E se durante o período de monitoramento dos órgãos federais for constatada alguma irregularidade da empresa, a Norte Energia será notificada e multada pela Justiça. Em nota, a Norte Energia informou que atenderá às recomendações do órgão licenciador. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. Uma palestra marcou as comemorações de aniversário do Diese Pará. A instituição atua há 30 anos aqui no estado com pesquisas econômicas de interesse da população. Representantes de centrais sindicais, do governo do estado e sindicatos de Belém se reuniram na manhã de ontem para discutir sobre a conjuntura e os desafios do desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda. A palestra foi ministrada pelo diretor técnico nacional do Diese, Clemente Lúcio. Olhar os desafios do desenvolvimento brasileiro, de que maneira que o crescimento econômico ou uma transição da situação atual para um crescimento econômico sustentado no tempo permite gerar um crescimento da renda, da riqueza no país, que gera condições de promover o desenvolvimento social, qualidade de vida para todas as pessoas, superar as graves desigualdades, as diferenças entre as pessoas, as economias, as regiões e, ao mesmo tempo, gerarmos capacidade para que a sociedade seja um protagonista nesse processo, ou seja, sustente do ponto de vista político o crescimento econômico. O evento faz parte da programação em alusão aos 60 anos do Diese no Brasil e dos 30 anos aqui no Pará. O Diese completa 60 anos, aqui no Pará estamos há 30 anos instalados e o Diese está comemorando nesse ano os seus 60 anos essa trajetória de trabalho e pensando justamente os desafios para frente, quais as respostas que o Diese deve produzir do ponto de vista técnico para assessorar o movimento sindical nas suas lutas, nos seus movimentos, e a comemoração é sempre uma oportunidade para também pensarmos os desafios do futuro. No estado do Pará, o Diese foi criado em julho de 1985 e tem um grande papel de informar a população sobre as estatísticas das pesquisas econômicas. O Diese é uma entidade técnica dos trabalhadores e o nosso principal papel tem sido, no campo do trabalho, as negociações salariais, os dados sobre emprego e desemprego. Mas só que o Diese, ao longo desses 30 anos, ultrapassou isso. Hoje nós estamos na sociedade. Todos os levantamentos de preço, de inflação, sobre situações gerais, né? Tudo aquilo que na verdade mexe com a economia, de alguma maneira, nós temos a exceção do Diese. O Diese trabalha com pesquisas sobre alta de preços, queda na geração de empregos, os grandes números do Círio de Nazaré e várias outras temáticas. Para chegar a esses resultados é feito um grande planejamento. Olha, tem toda uma equipe de pesquisa e um banco de dados fabuloso que nós temos ao longo desses 30 anos criado. Então hoje é muito difícil ter algum dado da economia do estado ou do município de Belém, ou do município de Belém e do estado, até outros municípios que de alguma maneira não tenha uma avaliação do Diese ou não tenha inserção. Porque a economia mexe com trabalhadores, ou mexe com o setor empresarial, ou mexe com governos. Nós temos convênio, nós temos assessoria de trabalhadores, então de alguma maneira o Diese está presente nisso aí. Comemorar os 30 anos do Diese Pará é um reconhecimento do trabalho realizado ao longo desses anos. A gente não esperava chegar tão longe, se é que nós chegamos, né? Porque quando você inicia, naquela oportunidade, a economia não entrava na nossa casa como entra hoje, a própria cobertura da imprensa e a exigência dos dados econômicos não eram tantos, e ao longo desses 30 anos a coisa foi se multiplicando e nós junto com essa multiplicação. Então hoje está fácil, né? Porque se criou um banco de dados, se tem história, né? Um nível de credibilidade gigantesco na sociedade com o trabalho que a gente desenvolve. Então a coisa se tornou fácil devido a todo o trabalho que foi acumulado ao longo desse período.
Superar os desafios são os próximos planos a serem dados pela instituição. Olha, a ideia é continuar avançando, né? Nós esperamos que o país continue crescendo, que o Estado continue crescendo, que a sociedade, que na verdade todo dia tem uma coisa nova, nós esperamos na verdade nos modernizar como a sociedade se moderniza, até porque o Diese vai continuar sendo um organismo dos trabalhadores, né? E da sociedade. Então, como tal, a cada desafio nós vamos ter que ter respostas. É isso que na verdade é o nosso papel. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos lança hoje a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que fará ações de educação e prevenção para alertar sobre as violências sofridas por elas. O evento será no Espaço São José Liberto, com distribuição de panfletos com o tema central da campanha para o ano de 2015. Tome atitude, quebre o silêncio, denuncie a violência contra a mulher. No próximo domingo acontece o Círio de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, no oeste do Pará. São 97 anos de devoção à padroeira da cidade. Para garantir a segurança dos fiéis, um plano de segurança foi montado durante o trajeto da procissão e também durante as noites de programação na Praça Matriz. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo, 100 militares farão o policiamento durante o Círio. As forças de segurança atuarão oficialmente até o dia 9 de dezembro, de acordo com a programação da Diocese de Santarém. O Corpo de Bombeiros vai disponibilizar um efetivo de 80 militares, que também atuarão durante a trasladação e o Círio deste domingo. Um grupo de 90 voluntários emergencistas também participarão das duas procissões. A programação oficial da Diocese de Santarém no Círio de Nossa Senhora da Conceição seguirá até o dia 9 de dezembro com o Recírio. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Proporcionar um brilho a mais no Natal de inúmeras crianças em vulnerabilidade social é o que faz o projeto Papai Noel dos Correios. A campanha é realizada pela instituição no país inteiro. Só nos últimos 3 anos, mais de 1 milhão de crianças foram presenteadas. Eu me chamo Raquel Sofia Mendes Duarte. Eu tenho 4 anos, moro com meus pais. Meu pai trabalha na padaria. Tenho uma irmã que se chama Ciane. Quero ganhar de Natal uma boneca da Frozen. Essa é uma das milhares de cartas que o projeto Papai Noel dos Correios recebe. A iniciativa surgiu dos próprios servidores da instituição. O projeto já existe corporativamente nos Correios há 26 anos, mas antes disso começou com os funcionários lendo aquelas cartinhas que chegavam aleatoriamente aqui, que as crianças escreviam para o Papai Noel, e os pedidos foram, as cartas foram sensibilizando os funcionários, eles começaram a comprar os presentes. Isso foi crescendo, a imprensa foi divulgando, a sociedade foi tomando conhecimento e querendo participar também. Então hoje em dia é uma coisa que não é o Papai Noel dos Correios, é o Papai Noel de toda a sociedade. O projeto Papai Noel dos Correios vem sendo realizado há 26 anos e essa agência aqui em Belém recebe em média 7.000 cartinhas por ano. Desde 2014, os Correios recebem cartas de 40 escolas selecionadas da região metropolitana de Belém. Essa seleção é feita pela SEDUC e SEMEC. O principal objetivo do projeto é dar brilho a mais no Natal de inúmeras crianças. Como são escolas públicas, são crianças realmente de áreas mais carentes, de áreas vulneráveis, e o público-alvo são essas crianças. Outra coisa de ser com a escola é o incentivo para as crianças e para os pais que mantêm essas crianças nas escolas. Uma maneira de premiar esse esforço de manter essas crianças na escola também. Dona Graça participa desde o início da campanha e fica emocionada com a realização do projeto. Fico também pedindo e rezando para todo mundo vir aqui no Correio e tirar uma carta que seja para uma criança receber alguma lembrança no Natal. Seu Lino participa pela 2ª vez e diz que o gesto é muito gratificante. Sinto feliz porque as crianças sonham, né, com o presente de Natal. E a gente vê que muitas delas, os pais não têm condições de dar, né? São desempregados, são muito pobres e tudo. Para quem coordena o projeto, ver sonhos sendo realizados é motivo de satisfação. Quantas pessoas que estão doando ficam felizes. As crianças ficam felizes, eu acho que quem doa parece estar mais feliz do que eles. Isso sim faz muito bem, deixa a gente um pouco mais leve.
Os presentes serão entregues às escolas no período de 14 a 18 de dezembro. E quem quiser seguir o exemplo desses padrinhos, ainda dá tempo. É só vir aqui na Agência Central dos Correios, de segunda a sexta-feira, no horário de 9 às 17 horas, direto, não fecha para o almoço. Aqui você chega, você escolhe sua cartinha, leva, compra o presente e traz para cá para os Correios entregarem. Nós vamos estar recebendo os presentes até o dia 11 de dezembro. Até o dia 11 você ainda pode vir adotar uma cartinha e trazer o presente. Esse é o último dia para a gente receber as cartas, 11 de dezembro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!